Bem-vindos a Cuidar é um Verbo. Este é o segundo episódio de uma série de 4 dedicados aos cuidados paliativos em parceria com o Instituto São João de Deus. No primeiro episódio abordámos o tema da hospitalidade, hoje abordamos a espiritualidade como lugar de esperança. Contamos com o contributo do Padre Custódio Langane, capelão da Unidade de Lisboa do Instituto São João de Deus. Bem-vindo, Padre Custódio. Obrigado. E ainda com o psicólogo clínico Hugo Lucas, profissional com vasta formação na área dos cuidados paliativos e também coordenador da equipa de apoio psicossocial e espiritual da mesma unidade. Bem-vindo, Hugo. Obrigado. Começava por si, Hugo Lucas, a dimensão espiritual é importante para os doentes, para os familiares e para os cuidadores? Objetivamente, é uma dimensão importante e normalmente até muito esquecida, que é uma coisa muito curiosa, porque confundida muitas das vezes com a dimensão da religiosidade, que é uma coisa diferente. Mas é uma dimensão que é muito esquecida exatamente porque, na circunstância da doença grave, na circunstância da doença avançada, muitas das vezes os doentes têm um quadro de descontrole sintomático e têm um quadro de necessidades do ponto de vista clínico que se sobrepõem a outras questões. E dão uma atenção, efetivamente, e os profissionais dão muita atenção a esta outra área. Só que a questão acaba por ser muito interessante do ponto de vista prático, no que é a estrutura, se assim quisermos, da dimensão espiritual. Porque, e desde o ponto de vista antropológico e na concepção que temos do ponto de vista do modelo filosófico, na matriz dos cuidados paliativos, e é muito importante dizer isto, a dimensão espiritual é a dimensão que sustenta todas as outras dimensões do ser humano. E, portanto, o meu sentido de existência é aquilo que dá lugar ao meu corpo e é aquilo que dá lugar àquilo que, na verdade, são as minhas necessidades. E nelas estão as necessidades clínicas, do ponto de vista biomédico, as necessidades psicológicas, as necessidades sociais, enfim, todas elas. Mas a dimensão da espiritualidade é este outro lugar, na verdade, muitíssimo importante, que é o centro a partir do qual, perante uma circunstância ameaçadora da vida e perante um contexto que pode pôr em causa a nossa vida e, portanto, nos confronta com a finitude, é muito interessante conseguirmos parar para perceber que os doentes, quando confrontados com esta realidade nas suas vidas, o que mais os preocupa e naquilo que mais pensam, curiosamente, é muito sempre em função deste sentido de finitude presente, qual é o sentido e o propósito da sua existência. O que é que na verdade caracteriza a minha vida e o que é a partir daqui a esperança que eu consigo ter, as expectativas que eu posso ou não atingir, e muitas das vezes algumas destas expectativas são irrealistas e esse é o nosso papel do ponto de vista da intervenção também, mas muita promoção deste sentido, desta dignidade, muita promoção do propósito em função daquilo que é o significado dado à experiência da doença. E isto leva a que, paralelamente à dimensão do acompanhamento clínico, possamos fazer um trabalho do ponto de vista prático em termos de acompanhamento para estas necessidades que, por um lado, podem ser espirituais e que têm muito que ver com a dimensão mais profunda do ser humano, amar, ser amado, perdoar, que são coisas com as quais nos confrontamos perante a nossa finitude, mas depois existem outras dimensões e que podem ou não ser potenciadas pela dimensão religiosa de cada um. Não precisamos de ter uma dimensão religiosa para ter esta dimensão espiritual e existencial na nossa vida, mas depois existem outras dimensões que são muito interessantes do ponto de vista da construção daquilo que é a noção de gestão do processo de sofrimento que as pessoas podem ter. Sim. Que vem muitas das vezes exatamente da dificuldade da aceitação da própria doença. E esse é uma área onde podemos navegar dias e dias. Dias e dias. Padre Custódio Langane, partilhe connosco a sua experiência enquanto capelão do Instituto São João de Deus Lisboa. É procurado para dar respostas ou para dar sentido às respostas que a ciência dá? Eu diria que sou mais procurado para ser uma presença, para ajudar a encontrar sentido nas perguntas que os doentes têm, que são perguntas muito, muito concretas. Por que eu? Por que vou morrer? O que há para além da morte? Que sentido tem a morte? Qual foi o sentido que teve a minha vida? E estar com eles, acompanhá-los e fazer parte deste processo de questionar, ouvir com atenção o que dizem, escutar e com eles fazer um caminho de não
propriamente procurar respostas, mas procurar um sentido, procurar um propósito, ajudar a reorganizar as suas próprias vidas e a reconstruírem realmente o seu próprio dia a dia a partir deste acompanhamento espiritual. O Padre Custódio é mais um ouvinte do que um falante, é isso? Sim, sim. Muitas das vezes, sim. Chego e os próprios doentes começam a falar, têm necessidade de falar. Muitas das vezes fazem perguntas sem respostas. Eles próprios sabem que não há respostas, mas precisam de alguém que escute, que ouça e que esteja ali e que tenha tempo e disponibilidade para eles. Falam muito sobre o seu presente ou sobre o seu passado? Falam sobre tudo. Sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro, sobre os medos, a angústia e sobre tudo o que vivem. Falam sobre tudo. E precisam é que alguém tenha tempo e tenha paciência e disponibilidade para ouvi-los. Muitos doentes também manifestam alguma culpa por coisas que aconteceram no passado ou não, Padre Custódio? Sempre quando nós chegamos. A minha experiência em São João de Ávila é esta mesmo, quando os doentes chegam ao fim da vida, tem esta necessidade de reconciliação. Reconciliação consigo mesmos, com a história, com aquilo que foi a sua vida. Precisam de reler a história das suas próprias vidas, perceber que valeu a pena. E eu estou ali mesmo para ajudá-los a olhar para trás, questiono-lhes. Então, o que é que fez? O que é que fazia? Quantos filhos tem? Quantos netos têm, quando são pessoas que têm? E começam eles a falar, e começam a perceber que viveram tanto, e que muitas das vezes não dão conta daquilo que foi a vida deles, o quão valeu a pena, o quão viveram com plenitude. Isto tudo é cura, isto tudo traz uma reconciliação, a conexão consigo mesmo e com a sua história, com o seu passado e mesmo com as suas famílias. Isso é terapêutico. Pelo seu testemunho, Padre Custódio Langan, depreendo que na conversa que tem com os doentes, tenta sublinhar os pontos positivos das suas vidas, é isso? Sempre validar aquilo que há neles, que vem mesmo deles, e que eles próprios, na fragilidade e no sofrimento, não conseguem olhar e ver com olhos de fé e de esperança. Então, ali, quando eu valido e volto a ajudá-los a reler a sua própria história, eles conseguem realmente perceber isso, conseguem abraçar a vida, conseguem olhar para trás com gratidão e começam a viver tudo. Sim. Hugo Lucas, do ponto de vista clínico, a dimensão espiritual é importante? É benéfico que um doente tenha fé e que fale dela com a equipa clínica, por exemplo? É curiosa essa pergunta. Duas dimensões. É muito curioso que a dimensão espiritual esteja presente e tem uma validade clínica muito importante do ponto de vista do contributo que dá para todo o processo. Exatamente por esta noção que o Padre Custódio agora falava. Mas a dimensão da fé não é obrigatória que exista, se assim quisermos, do ponto de vista da mesma proporcionalidade ou da mesma intensidade. Isto porquê? Porque até uma das coisas que normalmente caracteriza alguns percursos de final de vida no confronto com a doença é exatamente uma crise de fé. E a crise de fé vem porque é que Deus me trouxe isto, o meu Deus, independentemente da religião que eu professe. Porque é que Deus me deu isto para a minha vida, e isto muitas das vezes interpretado como surpresa, interrogação, castigo, punição. E, portanto, a dimensão espiritual é de facto muito importante do ponto de vista clínico, porque ela traz exatamente esta noção de encontrar este lugar de sanação, este lugar de conseguir lidar com aquilo que ficou para trás, com aquilo que eu sou, com aquilo que me faz obrigatoriamente ser quem eu sinto que sou hoje, e aquilo que é exatamente esta necessidade de aceitação, que muitas das vezes é exatamente a etapa mais difícil. E não é só aceitar a circunstância da doença, é aceitar também a circunstância daquilo que é a finitude da vida e das expectativas que eu tinha para fazer isto, aquilo e o outro, e não poder fazer, não é? Eu hoje de manhã conversava com uma doente com 36 anos, exatamente o mesmo teor de conversa que conversava com um homem de 80 uma hora depois. E, portanto, não é a idade que determina isto, é sim exatamente a consciência da finitude, aquilo que são as expectativas que nós temos e a forma como nos posicionamos ante a nossa própria vida e a finitude. E, portanto, claro que tem um peso do ponto de vista clínico muito importante, e é normalmente, e a evidência demonstra,
demonstrou, muito facilitadora, que é uma coisa que é muito interessante, muito facilitadora de processos de fim de vida e transição de processos de fim de vida para a morte mais pacíficos, exatamente porque as pessoas sentem aquilo que decorre dessa fé ou não e desse bem-estar espiritual, que é estarem em paz. E estarem em paz permite-lhes fazer um caminho de aceitação e de sanação. Eu posso não me curar, porque na verdade a minha doença não tem cura, mas eu curo-me numa outra perspectiva perante aquilo que é exatamente a circunstância da inevitabilidade e da aceitação da integridade e da coerência que eu consigo construir na fase final da minha vida. E isto é muito importante. Padre Custódio, a dimensão espiritual ganha outra importância, ela adensa-se, aprofunda-se entre as pessoas necessitadas de cuidados paliativos? Sim, sim, sim. É? Aliás, não há cuidados paliativos sem espiritualidade. Porque é a alma, é ali onde nós encontramos a essência da pessoa. Quando a pessoa experimenta a fragilidade, experimenta a morte, é ali que se questiona: quem sou eu? De onde é que eu venho? Qual é o sentido da minha vida? E o que é que, como dizia no princípio, o que é que eu fiz da minha vida? E como dizia o Hugo, o reconciliar-se também com Deus, porque muitas das vezes quando as pessoas ficam doentes também revoltam-se contra Deus, e principalmente quando estão em fim de vida. Então a alma dos cuidados paliativos é a espiritualidade, é ali onde encontramos a pessoa na sua essência. Ali quando nós, a pergunta já não é o que é que podemos fazer, o que é que há mais para fazermos, é qual é o sentido que tem a vida? Qual é o sentido da minha vida nesta fase que eu estou? É ali que começa a espiritualidade, é ali que a espiritualidade tem muito para ajudar a pessoa a ir buscar dentro de si mesma aquela força que nós chamamos de esperança, que ajuda a gerir tudo que vem para frente, não é? E começa a querer viver e viver com intensidade e viver com maior qualidade a sua vida e a volta dos seus também, ali que aproveita tudo, porque a pessoa que está em fim de vida não tem tempo. Enquanto eu posso dizer que deixo isto para amanhã ou para depois da manhã, esta pessoa quer viver tudo hoje, e é hoje que temos que ajudar a pessoa a viver em plenitude. Mas também é um momento de dúvida, ou não, como dizia o psicólogo Lucas? Claro que sim, mas a espiritualidade também é esta que o ter dúvidas também faz parte da espiritualidade, sim. Não, a espiritualidade não, é feita com tudo que a pessoa é e tem, e a pessoa é feita disto, é feita também de dúvidas, de certezas, de buscas, e de tudo que se oferece, mas de tudo que ainda não tem e que vai buscando. Hugo Lucas, e quem cuida dos cuidadores? Eles também precisam de apoio psicológico e espiritual? Indiscutivelmente, eu acho que é muito importante dizer isto, né? Dentro daquilo que são os pilares dos cuidados paliativos, nós não intervimos e apoiamos apenas os doentes, fazemos-lo também com as famílias e, portanto, a dedicação do ponto de vista da nossa intervenção à família e o papel que a família tem em todo este processo é absolutamente vital. Também trabalhar a dimensão da espiritualidade das famílias, e isto fazemos-lo de uma forma muito prática quando também vamos trabalhando as questões que vão sendo vividas no processo de perda, porque há um conjunto de perdas que nós chamamos a gestão das perdas, o processo de luto antecipatório das perdas que vão surgindo em função da doença, e nessa dimensão nós trabalhamos a espiritualidade na perspectiva exatamente do que é a construção deste sentido e na forma como nos adaptamos e reorganizamos como família, e portanto na forma como também cuidamos da família, é encontrar recursos para lidar com esta adversidade, com a vulnerabilidade que caracteriza as pessoas, e isto naquele momento protetor. específico, ou já pensar no futuro, ou seja, numa possível perda? Pensamos em função da fase da doença, quiçá permanentemente nessas duas dimensões. E, portanto, nós podemos ter doentes que estão connosco e que se percebe que não estão efetivamente a morrer na fase em que estamos, e, portanto, têm uma intercorrência da doença, têm uma fase de declínio e de agravamento, mas são doentes que vão poder ter alta e seguir em frente e viver a sua vida. Não obstante, nós estamos a trabalhar aquilo que é exatamente a condição da doença crónica progressiva e incurável, e, portanto, trabalhamos o aqui e o agora e o amanhã. Mas a esperança do amanhã constrói-se hoje. Muito bem. Na reta final de cada episódio, nós perguntamos aos convidados o que é que os apaixona nesta área. Padre Custódio Langano, o que é que o apaixona nos cuidados paliativos? As pessoas. É? As pessoas, o ver as pessoas, como tu dizias, entrarem com dúvidas e com muito sofrimento, e a pensarem que vêm para os cuidados paliativos para morrer, e começam a viver, e viver com intensidade, e viver com alegria, e com paz interior, e com esperança, não esperança de cura, mas esperança de viverem uma vida com qualidade, de viver um dia em cada dia, e viverem com
com tudo o que se proporciona e com a melhor qualidade de vida, isso me apaixona. E ver os profissionais de saúde que se dedicam com a alma e com o coração. Eu aprendi a fazer os cuidados paliativos com o Hugo. Estou muito feliz de hoje estar aqui com ele, porque foi meu orientador no meu estágio e aprendi e é isto que me apaixona as pessoas. Muito bem. Hugo, o que é que o apaixona na área dos cuidados paliativos? É difícil numa palavra, apaixona-me várias coisas. Na Tem verdade, um minuto. apaixona-me muito poder acompanhar pessoas que estão exatamente nesta fase tão importante das suas vidas, e apaixona-me sobretudo poder ajudar as pessoas com esta capacidade que temos de as acompanhar a transcender aquilo que é o seu sofrimento e a encontrarem verdadeiramente um sentido para a sua vida. Na verdade, o sentido da vida não pode ser o sofrimento e tem que ser aquilo que está além deste sofrimento, e portanto encontrarem-se consigo mesmas e com as suas famílias e sentirem exatamente esta plenitude, e isto ser um motivo de felicidade e de bem-estar, é o que me apaixona todos os dias em poder fazer a diferença na vida das pessoas que acompanhamos. Muito bem. Hugo Lucas e Padre Custódio Langano, muito obrigado aos dois. No próximo episódio de Cuidar é um Verbo, vamos abordar a questão do conforto nos cuidados paliativos. Até lá.